O Cruzeiro anunciou as contratações do lateral Alan Ruschel, dos volantes Matheus Barbosa e Matheus Neres, do meia Marcinho, do atacante Felipe Augusto. Um pacotão, CJ, um pacotão de confirmações e de contratações. Pela necessidade, né, Everton? E aí a gente vê o movimento aí do Mazuco trabalhando. Claro que precisa do dinheiro do Kaká, precisa do dinheiro do Jadson Silva, até para regularizar esses que estão aí na tela para o torcedor acompanhar. Necessidade de volante, por ter perdido o próprio Jadson, perdido o Machado. Necessidade de atacante, por ter tido um ataque muito pobre nessa Série B 2020-21. E aí o Alan Ruschel vem para experiência, vem agregar por liderança dentro ou fora do campo e também uma posição que o Cruzeiro é carente. Tem ali o titular, o Matheus Pereira, é o ativo do clube. Acaba que para apagar um foco de incêndio deve ser a próxima moeda da vez, né? Assim já foi com o Jadson, assim foi com o Maurício, assim foi com o Kaká. E essas peças que vão surgindo, eles acabam servindo de bombeiro para apagar o incêndio do Cruzeiro, que é muito grande. A expectativa do Felipe Conceição trabalhar desde o início com essas peças, tanto o Mazuco quanto ele falaram em 30 nomes, 30 jogadores, um elenco fechado mais ou menos com esse número aí. Se não me engano, o Cruzeiro hoje tem 36, mas claro que tem alguns ajustes, como o próprio Patrick Bray, que encerra o contrato agora em abril, o Manuel, que está naquele vai, não vai, fica ou não fica, ou o próprio Marcelo Moreno, que você mesmo trouxe hoje pela manhã, que o David falou ontem na Rádio Bandeirantes sobre a permanência dele, que fica dependendo do Felipe Conceição. É torcer para que a temporada seja muito melhor, muito mais proveitosa, pelo menos assim, tem trabalhado, está trazendo. É uma aposta, vai dar certo ou não, o tempo dirá. Ontem o David dando numa entrevista para o Milton Neves, na Rádio Bandeirantes, ele falou exatamente isso, que a análise da permanência do Marcelo Moreno passaria pelo Felipe Conceição, que não garantiria, de fato, salários em dia, a gente já sabia disso. Falou também que outros problemas com transfer ban, né, poderiam pintar nos próximos... Né, daqui para frente, outros problemas poderiam aparecer e que todas as rescisões que estão sendo feitas agora estão sendo empurradas, o pagamento, obviamente, para 2022. Então, e o Cruzeiro trazendo esses jogadores e sem conseguir prometer aos jogadores que vai pagar em dia. Né? Tamanha essa dificuldade vivida. Ô, Gris, eu queria que você falasse de tudo isso, mas em especial, o André me destacou aqui, essa contratação do Felipe Augusto, o torcedor do América tinha um pé atrás com o Felipe Augusto. Por que o Cruzeiro ainda assim confirmou? Tá na conta do Felipe Conceição? Acho que sim, né? O Felipe Conceição que trouxe o Felipe Augusto para a América no final do ano passado, né? Do ano retrasado, início 2019. Do ano passado. E assim, Everton é um jogador com algumas limitações técnicas, né? Não é um atacante de fazer muitos gols, de dar muita assistência, mas é um atacante de característica bem específica, né? Para jogar a Série B, é um atacante muito cumpridor, de parte defensiva, por exemplo, de ajudar muito para entrar ali no final dos jogos e conseguir cumprir uma função, de fazer algumas funções diferentes, principalmente sem a bola. Acho que passa muito por aí a contratação do Felipe Augusto, né, Everton? Acho que assim, por mais que a situação ainda siga muito difícil, né, me parece que o Cruzeiro começa essa temporada num patamar bem melhor do que começou a última, né? Um elenco mais montado, né? O elenco está aí para o Felipe Conceição, ainda vai buscar alguns jogadores, acredito que o Cruzeiro deve contratar mais 3 ou 4 jogadores aí nas próximas semanas, mas ainda assim, né, já tem um elenco na mão, tem um treinador que acabou de chegar com a confiança da diretoria, tem o diretor de futebol contratado, começando a temporada. Então acho que me parece que em termos de planejamento o Cruzeiro começa dando alguns passos à frente, né? E só uma informação, Everton, importante, nessa semana deve acontecer uma reunião do Cruzeiro com o empresário do Manuel aqui em Belo Horizonte e muito provavelmente o Manuel deve ser negociado pelo Cruzeiro. Não há possibilidade maior de ficar? Existe uma chance pequena ainda, vamos conversar, mas a chance de renovação, ela... Mas ele já tem uma proposta? Não, eles estão distantes em termos de renovação e aí a tendência nessa conversa que deve acontecer essa semana é de que o Cruzeiro indique ao empresário do Manuel Não, diga se o Manuel já tem uma proposta de outro clube? Não, que eu saiba ainda não. Mas o Cruzeiro deve pedir para o empresário para ir para o mercado procurar.
já que não vai ser possível renovar. É uma grande perda. Gomide, as contratações até aqui, as que foram oficialmente confirmadas aqui, te agradam? Ô Everton, vamos lá, por nomes, né? O Matheus Barbosa, ele não foi um titular absoluto no Cuiabá, né? Jogavam o Rafael Gavo e o Auremir, na maioria das vezes. Ele disputou um número razoável de jogos, mas não era um titular absoluto, mas fez um campeonato ok, né? O Felipe Augusto, ele acabou perdendo espaço no América, né? Pro Felipe Azevedo. Ele começou a temporada como titular. Se fosse para colocar numa escala aí, qual é o jogador que você espera que mais vai render? Eu acho que ele estaria ali na parte de baixo comigo, assim, o Felipe Augusto, em termos de expectativa. O Alan Ruschel foi protagonista do título do acesso da Chapecoense. O Matheus Neres fez bons jogos, apesar da má campanha do Figueirense. E o Marcinho, a gente trouxe um pouco dos números dele, né? Foi um jogador interessante do Sampaio Corrêa. Jogadores que eu acho que estão ali no nível da competição, Everton. Não se sobressaem tanto, mas o Felipe Augusto, só falar um detalhe, por exemplo. O Pablo, né, aquele atacante que passou pelo Atlético, né, em 2015, 2016 ali, ele é um jogador que ele jogava até como lateral direito no Guarani em alguns momentos, jogou até como lateral direito com o Felipe Conceição no Guarani, mas quando aproveitado como um ponta, né, não que tenha sido um grande destaque da Série B, mas ele fez bons jogos pelo Guarani, né, fez gol até inclusive contra o Cruzeiro aqui no Mineirão. Eu acho que o modo como trabalha o Felipe Conceição, e aí eu acho que esses jogadores eles não são tão badalados, eu acho que até é mais fácil para você lidar. Eu acho que ele potencializa um pouco alguns jogadores em alguns momentos, né? Ele conseguiu isso no América, trouxe bons valores indicados para o América. Eu acho que são contratações que cumprem o que o Cruzeiro vai ter que disputar esse ano, que é a Série B. O Cruzeiro, Léo Gomide, pergunta aqui do nosso torcedor Lucas Ferreira de BH. O Cruzeiro com esse elenco sobe nessa temporada com essas contratações que chegaram? Acho possível, mas especialmente se derem tempo para o técnico, né? Não dá para ter 3 técnicos novamente durante a Série B. Se no Campeonato Mineiro aí, o trabalho do Felipe Conceição ainda não encaixar muito bem, né? Eu acho que precisa de longevidade. A gente falou de continuidade aqui a respeito do Sampaoli, vale para todo o clube, né? Eu acredito que ele fez 2 bons campeonatos de Série B pelo América e pelo Guarani e que é possível sim repetir no Cruzeiro.